Nós vamos começar o boletim falando sobre o novo episódio de tensão no Oriente Médio. No último sábado, o Irã lançou dezenas de drones em direção a Israel, resultando em confronto com as defesas israelenses. Durante o ataque, uma base militar no sul de Israel sofreu danos leves e relatos indicam que uma menina de 10 anos ficou ferida pelos estilhaços. Essa escalada de hostilidades não é isolada. Israel e Irã já possuem um histórico tenso, mas para nos explicar melhor, eu converso agora com o internacionalista Leonardo Paz, que é pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, Leonardo. Obrigada mesmo pela sua participação aqui no Boletim Metrópolis. Bom dia, Neile. Bom dia a todos. Bom, Leonardo, vamos começar do começo, como a gente sempre diz, né? Como é que esse conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza teria impactado as relações entre Israel e o Irã? O que acontece é que, de maneira geral, o Irã, que a gente chama de proxies, né? Ele tem um conjunto de atores na região, como Hamas é um deles, o Hezbollah no sul do Líbano é outro. São atores que o Irã, de maneira geral, reconhece eles como atores que estão lutando pela sua liberdade, são insurgentes contra a grupos, no caso Israel, que atacam a sua liberdade, que impedem a capacidade dos palestinos a terem seu território. Então, há uma identificação de que esses atores são legítimos e ganham apoio do Irã. Naturalmente, na medida que esses atores atacam Israel encontra no Irã também um inimigo por dar suporte a esses grupos. Então, seriam essas as motivações por trás do ataque do Irã contra Israel? A principal motivação, sem dúvida, né? Naturalmente, o Irã é um Estado, como outros na região, que não vem com bons olhos a presença de Israel, que são contrários à presença de Israel no contexto que se deu na criação do seu Estado, da luta de liberação israelense, a maneira pela qual já houve um conjunto de guerras entre um conjunto de estados árabes contra Israel no século XX, e desde então o Irã vem sendo uma força, um ator proeminente, uma voz proeminente, melhor dizendo, contra Israel e as políticas de Israel, nesse caso de ocupação da Palestina de maneira geral. Agora, Leonardo, falando sobre consequências, quais seriam ou quais serão as consequências para o Irã e para Israel? Consequências militares, consequências diplomáticas e de outros países também do Oriente Médio? Isso é um caso difícil de prever, porque a gente tem que começar a trabalhar com um conjunto de cenários, né? Quer dizer, o quanto que essa troca, né? Na realidade, Israel começa atacando o território iraniano extraterritorial, né? Quer dizer, quando ataca uma embaixada, a seção consular de uma embaixada do Irã em Damasco, na Síria, e Irã responde de forma muito calculada para tentar evitar uma escalada. A ideia é ver como Israel vai responder a isso, se ele vai dobrar a aposta, escalando cada vez mais, ou se ele vai tentar fazer como o Irã, aproveitar, melhor dizendo, a janela de oportunidade que o Irã deu, de dizer que o caso está encerrado e evitar, assim, uma escalada. Uma escalada, naturalmente, poderia resultar num conflito aberto, e aí é difícil a gente conseguir mensurar que tipo de adesão de outros países, que tipo de medida outros países poderiam tomar em relação a esses dois países. A gente viu que teve a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que vários países também se manifestaram, ou seja, teve muita repercussão a respeito desse caso. De que forma que países como Rússia, como países europeus e Estados Unidos, potências, podem influenciar na escalada desse conflito, podem ajudar, né, a amenizar a escalada desse conflito? De duas maneiras, basicamente, né, ou pelo menos no mínimo duas maneiras. De um lado, uma agenda mais positiva, tentando criar um espaço, especialmente no âmbito da ONU, para achar uma negociação, uma solução negociada para que esse conflito não escale, tentar criar algum grau de mediação entre Israel e Irã, para que eles evitem a possibilidade de entrar um conflito aberto, que seria uma guerra de fato, e que seria muito problemática para a região, porque acabaria levando mais atores, arrastando mais atores para esse conflito. Numa agenda mais negativa, oferecendo um pacote, uma ideia, ou a ameaça de um conjunto de ações pouco coercitivas, né, no caso de sanções, embargos, enfim, ao ator que começasse o conflito, ou que iniciasse, de certa maneira, esse conflito armado, negando ajuda, negando a possibilidade de acesso a recursos, armamentos e tudo mais. Então, você tem esses dois caminhos, basicamente, para atuar. Eu acho que o caminho da agenda positiva tem sido o caminho, nesse momento, optado.
Leonardo, agora vindo para a nossa realidade aqui do Brasil, esse conflito ele pode impactar de alguma maneira a vida do brasileiro? A gente fala da forma econômica, isso pode impactar a nossa vida, a nossa realidade? Sim, eu acho que a gente se perguntou muito isso quando houve o conflito entre Rússia e Ucrânia, quer dizer, que basicamente vai até hoje. Eu acho que no caso lá da Rússia e Ucrânia a gente olhava muito para cereais e para petróleo, né? Eu acho que quando a gente olha para o caso do Oriente Médio, a gente olha mais para petróleo. Eu acho que o problema mais grave a acontecer ali, se houver de fato um conflito aberto, vai ser a disrupção das cadeias de produção que envolvem o petróleo. Isso tende a elevar o preço do combustível e, por consequência, da cadeia completa, né? Quando você aumenta o combustível, você aumenta do caminhão que vai levar a verdura no verdureiro. Isso vai chegar lá na alface quando você for comprar. Então, esse me parece o impacto mais direto. Entendido, muito bem explicado. Leonardo Paes, muito obrigada pela sua participação aqui no Boletim Metrópolis. Te espero para uma próxima. Nada, sempre à disposição.